estrangeiro, vou andando para lá, nas montanhas e nos vales, és a luz a me guiar. Tempestades e desertos hei de enfrentar, mas confio nas palavras do fiel e bom pastor. Sigo avante confiando, sem temer o que virá, pois um dia em um instante eu irei contigo estar. Peregrino, peregrino e estrangeiro, vou andando para lá, nas montanhas e nos vales, és a luz a me guiar. Ansioso eu anelo esse dia então chegar, e na pátria gloriosa com o Rei irei reinar. Que dia glorioso, pelas portas hei de entrar, e contigo andaremos pelas ruas do eterno lar. E sigo avante confiando, sem temer o que virá, pois um dia em um instante eu irei contigo estar. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória meu Jesus vivo está, porque Sigo avante confiando, sem temer o que virá, pois um dia em um instante eu irei contigo estar. Oh, que dia glorioso, pelas portas hei de entrar, e contigo andaremos pelas ruas do eterno lar. Eu irei contigo estar, eu irei contigo estar. Um, dois, três! Muito bom a gente poder estar iniciando as atividades desta live com essa mensagem maravilhosa sobre o reino de Deus, e também tendo o privilégio de meditar na Bíblia, que vai ser também sobre o reino. E eu quero cumprimentar você, sua família, na graça desse Deus tão extraordinário que através de Jesus veio até as nossas vidas. E quero ler a Bíblia com você e tirar a lição que Deus tem reservado para mim e também para a sua vida nesta oportunidade. Hebreus capítulo número 11, o verso 28, diz: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável,
com reverência e santo temor. Eu pergunto para você, quando que Deus criou o reino dele, o reino dos céus, o reino de Deus? Quando é que ele foi criado e estabelecido? Indiscutivelmente o reino de Deus foi criado e estabelecido exatamente quando ele criou todas as coisas. O reino dele é tão eterno quanto ele criou tudo, e o reino passou então a ser manifestado a partir da criação. Porém, é claro que pela nossa limitação, pela nossa pequenez, embora o reino já existisse, a gente toma ciência dele a partir do momento em que a gente vem ao mundo, e principalmente quando a gente tem o encontro com Jesus Cristo, passando a tê-lo como nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, como este que guia as nossas vidas cotidianamente. E o autor da carta está convicto disto, e ele declara: por isso recebendo nós o reino de Deus, o reino dos céus, e ele intitula de reino inabalável. Quando a gente tem um encontro com Cristo, o reino inabalável passa a fazer parte da nossa vida, e a gente passa então não só a entendê-lo, mas desfrutar dele, das coisas que Deus tem preparado por nós através dele, de uma forma profunda e especial. E eu quero então levantar algumas questões. Diz: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça. Primeiro fator então que eu quero destacar é que, recebendo o reino inabalável, retenhamos a graça de Deus conosco. O que é reter? É absorver, trazer para nós, apropriar dessa graça maravilhosa, magnífica e bondosa do nosso Deus. O que é reter a graça? A graça, o significado dela é favor não merecido, e ao Deus nos agraciar, nos dar esta graça, está dizendo claramente que nós não merecemos absolutamente nada dele, não temos nenhum qualificativo para nos apresentar a ele, sermos aceitos por ele, e ele então nos aceita, nos dando tudo que a gente precisa. A gente não merece nada e ele nos dá tudo, e é para a gente reter conosco esta graça, apropriar dela para a nossa vida, apropriar de Deus e de todas as suas bênçãos para nós em todo o nosso viver diário, preparando-nos para o futuro, quando tomaremos posse plena e total deste reino que é inabalável. Então a primeira coisa que eu quero levantar para eu e você pensar sobre ela é a retenção da graça de Deus conosco, a gente apropriar dela, a gente desfrutar dela, e inclusive passar dela para os outros. Ao a gente retê-la conosco, passar para os outros, a gente não vai perder absolutamente nada dela, vai adquirir mais para nossa vida. Ela quanto mais a gente doa, mais a gente tem dela para nós em nosso viver. Depois ele diz que é para a gente reter a graça de Deus conosco, pela qual sirvamos a Deus. Então a segunda questão que eu quero levantar é que, recebendo o reino inabalável, é para a gente viver servindo ao Senhor nosso Deus. Ele nos salvou, nos lega a salvação, a oportunidade de vivermos eternamente com Ele, com a incumbência de a gente viver a serviço dele. Deus nos chamou para servir, Deus nos chamou para estar com Ele, para caminharmos com Ele, para servirmos a Ele, tanto na nossa vida prática, quanto no sentido de a gente falar dele para as pessoas. Ele quer que a gente dedique o nosso ser, a nossa vida a Ele cotidianamente, que a gente dedique tudo que há em nós, tudo que é nosso, tudo que nos envolve para a glória dele, para o serviço dele, para a manifestação do nome dele para o mundo que nos rodeia. Uma última questão que eu quero destacar, diz: pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Então, nós retendo o reino inabalável conosco, a gente recebendo o reino inabalável conosco,
a gente então retém a graça de Deus, apropria dela e vive a serviço dele. Mas há um destaque que eu quero falar também, é que nós procedemos devidamente. Esse serviço a Deus nós passamos a proceder da forma que nos é devida. Diz que é para a gente servir a Deus de modo agradável. Então a gente está procedendo devidamente, essa maneira de a gente comportar, maneira agradável, maneira que Deus fica satisfeito conosco, faz bem o nosso relacionamento com Ele, Ele nos quer bem e Ele quer que a gente viva então o servindo e dedicando o nosso ser por completo a Ele. Viver de modo agradável, modo aprovado, modo em que Deus se alegra em nos ver, com reverência. O que é reverência? Reverência é respeito, é temor. Nós precisamos reverenciar o nosso Deus, precisamos temê-lo, porque Ele é o grande que aceita os pequenos, e os pequenos precisam reverenciá-lo pelo Deus que Ele é, a santidade que nele reside, a forma poderosa, majestosa com a qual Ele se apresenta diante de nós. A gente precisa reverenciá-lo com alegria e com todo o prazer da nossa alma. E diz que é com santo temor. Reverência com temor é a mesma coisa, mas eu quero destacar que é santo temor. A nossa reverência para com Deus tem que ser envolvida em santidade, em dependência de Deus, em consagração do nosso ser a Ele, em uma atitude na qual a gente olha para Ele com toda a sua santidade e quer também agir santamente, quer agir da forma como Ele é. Ele diz que Ele é santo, e para a gente ser santos também, ser-me-eis santos, porque o Senhor vosso Deus sou santo. A gente precisa pensar em santidade e nos dedicar a este Deus extraordinário, nesse modo dedicado a Ele, esse modo em que Ele se alegra em nos ver agindo, nos ver procedendo e nos considera como de fato e de verdade seus filhos, filhos que te servem, filhos que se dedicam a Ele 24 horas por dia em todo o seu viver. Que Deus nos abençoe, que a gente, ao ter recebido este reino que é inabalável, este reino dos céus, o qual veio habitar em nossa vida e o qual nos lega a oportunidade de viver com o nosso Deus eternamente, que a gente possa reter conosco a graça do nosso Deus, viver servindo em todo o nosso cotidiano e procedendo da forma devida, forma que agrada a Deus, forma em que a gente o reverencie, que a gente tem um santo temor, um santo respeito para com a pessoa dele. Que Ele assim nos ajude, nos abençoe, nos sustente, fale profundamente ao nosso coração. Amém? Vamos orar a este Deus magnífico que nós temos e que veio ao nosso encontro e que nos chama a servi-lo. Oremos a Ele. Pai amado, nós temos o prazer de estar cultuando ao Senhor e temos a certeza de que muitos irmãos nossos cultuam ao Senhor juntamente conosco, e nós queremos manifestar a nossa palavra de gratidão ao Senhor por isso, e rogar que o Senhor abençoe cada um que está participando desta live, que o Senhor possa falar ao coração de todos, ó Pai, e dar a todos a alegria de viver e de conviver com o Senhor, de desfrutar da bênção de Tua companhia, de Teus cuidados e da Tua proteção para conosco em nossa vida diária. Ajuda-nos, ó Deus, a apropriar deste reino inabalável, retendo a graça do Senhor em nossa vida, servindo ao Senhor com todo o prazer da nossa alma, agindo devidamente, de forma que agrada ao Senhor, com esta reverência que o Senhor requer que a gente tenha para contigo, esse santo temor que nasce de um coração que olha para o Senhor e o vê como o nosso Deus, como o Senhor e Salvador das nossas vidas. Rogamos por todos que participam conosco, que é através de Cristo Jesus que alegremente ao Senhor oramos e manifestamos a nossa gratidão. Amém, Senhor. Amanhã nós estaremos aqui novamente às 9 horas, ou melhor, às 11 horas da manhã. Deus te abençoe e te sustente, e então até amanhã. Tchau, tchau.